Senhor, crianças, sejam bem-vindos em mais uma escola dominical neste domingo, dia 9 de agosto de 2020. Eu quero pedir que vocês fechem os seus olhos, tá? E ore comigo. Senhor, meu Deus, querido Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui. Pai, que através dessa aula, vidas possam ser alcançadas para o teu reino, que o Senhor possa visitar os lares dessas crianças, as suas famílias, Senhor. Possa, Senhor, meu Deus, despertar em nós o desejo de fazer a tua obra com amor, sendo obedientes a tudo que o Senhor nos mandar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, agora eu quero que vocês peguem a sua Bíblia e acompanhem comigo. Hoje nós estamos na 6ª lição do 3º trimestre da Escola Dominical, que tem como título Obediência, o presente que Deus quer, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do 1 ao 35. E para que nós possamos fixar nessa aula, tem a frase do dia também, que diz que obedecer é melhor que ofertar. Então, acima de todos os presentes que nós possamos oferecer a Deus, precisamos oferecer a nossa obediência, que é uma prova de amor a Deus. Amém? Agora, se você já está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você abra lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que vai nos dizer: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Crianças, nós precisamos compreender que Deus ele não tem prazer nos melhores sacrifícios, nas melhores ofertas, se não tiver obediência. O que Ele quer de nós é que nós sejamos obedientes à sua palavra, né? Que nós possamos ter amor à palavra de Deus e obediência em tudo que Ele nos mandar. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, no meu coração, e essa é a nossa memória em ação de hoje. Bom, crianças, hoje, no Momento História, nós vamos aprender que a desobediência não agrada ao Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu, né? A história de Saul, que desobedeceu a Deus e ele foi rejeitado por ele. Teve uma punição para isso. Na aula passada, vocês ouviram, né, sobre Saul, que foi constituído o rei de Israel. E nessa aula nós vamos aprender mais uma parte da história de Saul. Um certo dia, Deus falou a Samuel que tinha, né, se recordado dos maus feitos dos amalequitas com o povo de Israel. E pediu que Samuel fosse até Saul e desse essa seguinte ordem: olha, Saul, Deus te constituiu rei de Israel. Então, Ele quer que você vá e destrua os amalequitas, porque eles foram maus com o povo de Israel quando saíram do Egito. Então Deus quer que você destrua homens, mulheres, crianças, cavalos, jumentos, camelos, tudo que você encontrar pela frente. Todos os pertences dos amalequitas têm que ser destruído. E então Saul, ele reuniu o seu exército, os melhores homens, né, para lhe acompanhar nessa batalha. E eles foram, né, lutar contra os amalequitas para serem destruídos. E os amalequitas foram destruídos, né, pelos soldados do rei Saul. Só que Saul não destruiu tudo. Saul, ele ficou com as melhores ovelhas, com os melhores camelos, com as melhores vacas, e também não matou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Crianças, Deus deu uma ordem para Saul que destruísse tudo. Naquele momento, Saul deixou que a sua vontade prevalecesse e não cumpriu a palavra que Deus ordenou. Deus, ele se entristeceu com Saul por essa atitude. Saul deixou que o orgulho entrasse no seu coração. E nós precisamos lembrar que acima das nossas vontades, a vontade de Deus prevalece. Então Deus falou a Samuel
que ele tinha ficado triste de ter colocado Saul como rei de Israel, né? E ele falou que Saul não tinha cumprido a sua palavra e por esse motivo ele estava rejeitando ele como rei de Israel. E Samuel intercedeu por Saul a noite toda, pensando no que Deus tinha falado. Mas logo cedo, Samuel se levantou e foi até o rei Saul. E quando lhe encontrou, ele disse: Saul, por que você fez o que é mal aos olhos do Senhor? Deus deu uma ordem para destruir tudo dos amalequitas. Por que você ficou com os melhores gados, com os melhores cordeiros, com as melhores ovelhas e não matou o rei Agag? E então Saul disse: Ah, Samuel, é porque nós trouxemos essas ovelhas, né, para poder ser ofertados em sacrifícios ao Senhor. Mas aí, crianças, Samuel disse: por acaso Deus prefere holocaustos do que sacrifícios? Holocaustos e sacrifícios do que obediência? Então, Samuel disse: não. Deus prefere a obediência e não o sacrifício das melhores ovelhas. E o que Saul tinha feito era como um ato de rebelião a Deus. Deus deu uma ordem e ele não cumpriu da maneira certa. E a rebelião é considerada como pecado da feitiçaria e não agrada ao Senhor. Então, Saul ficou muito triste e pediu misericórdia para Samuel, mas Samuel disse: não. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei de Israel. E aí, crianças, Saul insistiu com Samuel para ir adorar o Senhor. E sabe, essa imagem aqui que vocês estão vendo representa que Saul insistiu muito, mas Samuel virou as costas para ele. E então foi no momento em que Saul puxou a capa de Samuel e rasgou um pedaço. E quando Samuel olhou para Saul, disse: Deus tem rasgado das tuas mãos o reinado de Israel. E já tem no seu coração alguém muito melhor do que você. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E uma das atitudes que mais desagrada a Deus é a desobediência. E foi por esse motivo que Saul foi punido. Então, crianças, Saul pediu misericórdia porque ele tinha dado ouvidos à voz do povo e não tinha temido a voz de Deus. E aí ele pediu para ir interceder a Deus com Samuel. E Samuel permitiu. Então eles foram, adoraram a Deus e quando voltaram, Samuel matou o rei Agag, que era para ter sido feito pelas mãos de Saul, né? A ordem que Deus deu, destruir todos os amalequitas. Então Samuel matou o rei Agag e a partir dali eles nunca mais se viram até a sua morte. Então, crianças, Deus rejeitou o reinado das mãos de Saul pela sua desobediência. O que isso representa, crianças, essa história de hoje? Que nós precisamos entender que a vontade de Deus é melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Ele está nos dando uma ordem, nós precisamos cumprir. Precisamos andar em um mesmo propósito com a vontade de Deus. E guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque o maior manual que nós temos é a palavra de Deus. Então, se nós tivermos alguma dúvida, precisamos consultar aqui e sermos obedientes. Porque a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero que vocês possam ter um ótimo domingo, um grande beijo e até a próxima aula.